Então, a primeira parte da videoaula de vocês vai ser a live, e a segunda parte da aula de vocês são os vídeos que eu vou postar daqui a pouco. Outra coisa, eu vou pedir para os colegas, tem gente que está entrando agora e eu acabo demorando para admitir. Porque o Zoom agora, por critério deles de exigência de segurança, a participante não entra automaticamente. Quem é o administrador, que sou eu, tem que autorizar. Então, eu acabo demorando a aceitar, porque eu não dou conta de fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Então, como eu estou interagindo com vocês, estou lendo o trem, fazendo, acabo não admitindo a pessoa. Então, já fica aí minha justificativa, tá? O ideal é que vocês entrem no horário da aula, porque senão pode demorar a entrar. Bom, então vamos lá. Repetindo, a live é a primeira parte dessa aula e a segunda parte eu vou postar nas videoaulas. Lembrando dos fóruns que também já estão postados, que vale nota para a segunda VA, como já está escrito aqui. Já tem o fórum A Psicologia no Desenho Divertidamente, que eu fiz algumas perguntas para a gente aplicar as teorias que já estudamos. E o fórum 3 é a Psicanálise e o Direito, que foi postado também. Esse fórum 3, ele vai valer nota para a segunda VA, e no dia 30 de abril, ou seja, semana que vem, faremos uma live em que será feito um debate sobre esse tema. Certo? Então, como no Zoom fica cadastrado quem entrou, quem participou da live tem um ponto. Quem não participou, não tem ponto. Não adianta chorar as pitangas depois, porque nem justifica não ter entrado, porque é aula. Então, eu estou avisando aqui que é para vocês lerem os textos. Esses textos estavam na apostila. Como eu sei que tem gente que não pegou a apostila, eu já coloquei os links dos textos para não ter justificativa. Então, os links estão aqui, que é para vocês lerem. Eu quero que resuma os textos. Esse resumo tem que estar aqui no EAD, ou seja, no fórum. O resumo gente, o fórum vai ser o meio que eu vou usar para a gente socializar resultados, tá? E promover o debate. E depois nós vamos ter o debate em tempo real, que vai ser no dia 30 de abril na live, tá? Me adiantando, o outro fórum, para quem já quiser se adiantar e correr atrás, vai ser sobre o efeito Lúcifer, sobre a prisão de Stanford. Então, quem quiser se adiantando, nós vamos trabalhar com alguns documentários que falam desse efeito Lúcifer, a prisão de Stanford, porque o próximo tema, o próximo conteúdo da nossa disciplina tem a ver com as psicopatias e sociopatias. Então, eu quero que vocês trabalhem esse documentário, que é o efeito Lúcifer, mas eu vou estar postando até semana que vem, para a gente não ficar perdido, tá? Então, não precisa... Mas quem quiser adiantando, que eu sei que vocês estão aí de quarentena, é muito interessante, assista aí documentário do efeito Lúcifer, prisão de Stanford. Bom, então vamos lá falando do nosso conteúdo, que vai ser postado daqui a pouco a esse respeito através das videoaulas. Nós estamos falando aqui do desenvolvimento psicossocial. Como a gente falou nas aulas anteriores, né, que estão aqui nas videoaulas, nós falamos que Freud trabalha com a questão do id, ou seja, trabalha com inconsciente, pré-consciente e consciente, ou seja, ele tem uma preocupação em trabalhar o aparelho psíquico, né? E quando ele trabalha esse aparelho psíquico, ele diz que o objetivo da psicanálise, basicamente, é trazer o conteúdo do inconsciente para o consciente, porque a partir de então, para Freud, eu teria como cuidar e tratar desse paciente. E esse inconsciente, quando ele traz à tona para o consciente, ele se apresenta de forma simbólica, o inconsciente, por sonhos ou por atos falhos. Os sonhos é quando a gente sonha mesmo, e aí Freud vai tentar interpretar o que é que tem nesses sonhos, que é esse inconsciente, e o que que esses sonhos se relacionam com as doenças dos indivíduos
psíquicas. Então, por isso que a psicanálise trabalha muito com interpretação. Então, inclusive, aquela obra, o Livro dos Sonhos, né, ele vai trabalhar exatamente isso, qual o significado dos sonhos e correlação deles com o consciente, como eu manifesto. Lembrando que para Freud, aliás, para a psicanálise, mais de 90% do que eu sou é o meu inconsciente. A parte do meu consciente que estamos fazendo agora, que eu estou falando, verbalizando, olhando, vendo, que são as emoções manifestadas, é muito pequena. Então, o que me torna Priscila é o meu inconsciente. E outra manifestação desse consciente, além dos sonhos, são os atos falhos. Um exemplo do ato falho, quando, por exemplo, Maria se apaixonou por Paulo e conviveu com Paulo durante 5 anos, esse namoro terminou. Aí terminou, ela sofreu muito, mas aí ela conhece o Mauro. E ela tá gostando do Mauro, mas tem momentos que ela esquece e fala Paulo. Então ela tá ali no momento do romance e ela tá falando o nome do antigo namorado. Quando ela não sonha, e no meio da noite ela continua falando Paulo, e o Mauro fica muito bravo com isso, né? E isso acontece até com os filhos, né? A gente troca o nome dos filhos. Então, isso na psicanálise é chamado de ato falho. O ato falho, então, ele aparece na falha, na fala. Quando você fala, quando você verbaliza uma coisa, sendo que a sua intenção de falar era outra. Então, aí Freud fala que é a manifestação do inconsciente. Ainda tem muito desse id, do inconsciente no indivíduo, lembrando do antigo namorado, ou trocando o nome dos filhos, e assim por diante. Bom, então ele fala, continuando aqui, dos 3 grandes sistemas que compõem a mente humana, que é o id, o ego, o superego. Resumidamente, que foi a última aula que eu postei, nós nascemos com o id. A criança, quando chora para mamar, ela não sabe que ela não precisa chorar daquele tanto. Ela simplesmente chora. Ela não sabe que ela não vai morrer de fome. É só ela esperar um pouquinho que a mãe vai chegar. Mas ela chora no desespero, querendo comer. A criança, quando está com sono, ela não sabe que é só ela se deitar um pouquinho que ela dorme. Ela vai chorar porque ela está com sono. Por quê? Nas fases iniciais da vida humana, que é de 0 até mais ou menos 1 ano, 2 anos, opera no indivíduo só o id, o inconsciente. Então, quando ele manifesta a vontade de estar bem. O ser humano não gosta de dor, por isso que ele chora. O ser humano não gosta de sofrer, por isso que ele manifesta de alguma forma. E isso, no bebê, no recém-nascido, ele vai manifestar com choro. Ele não tem outro meio. Então, ele não sabe potencializar se é necessário aquele choro ou não, se é necessário ele ficar inquieto ou não. Por exemplo, segurar as fezes. Por exemplo, segurar o xixi. Ele não tem esse controle, porque opera nele apenas o id. E a partir desse id, que é o que nasce com a gente, é que Freud fala que então nasce com a gente a vontade de estar bem. E essa vontade de estar bem é associada com prazer. Então, veja bem, Freud trabalha com prazer. Prazer, para ele, é chamado de libido. Libido como prazer sexual. Mas esse prazer sexual libido não tem a conotação que nós adultos compreendemos como associada à nossa genitália. Para Freud, a libido tem etapas, que é o que a gente fala dos desenvolvimentos psicossociais. E essas etapas da libido são de suma importância para a formação da personalidade. Então, se uma etapa da libido ficar firmada em determinada idade, o que ele chama aí, nesse caso, fixada, se uma etapa dessa libido é fixada numa determinada idade, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, eu posso ter distúrbios no indivíduo. Então, vou resumir. Por conta do id, que opera nos primeiros anos de vida, e que ele chama dessa etapa
de oral, porque a libido é concentrada no oral, que é quando a criança quer mamar, tem a ver com o trato gastrointestinal, ela não consegue lembrar que ela tem que ir no banheiro. Uma criança de 2 meses, ela não vai saber que ela tem que ir no banheiro, ela vai defecar normal. Então, a libido, nessa etapa, é concentrada na boca. Então, para Freud, quando concentra na boca, não é um ato sexual como adulto compreende, mas é o prazer sexual de satisfação. Ele teve satisfeito ali a comida, ele teve satisfeito o dormir. Então, essa libido, ela é concentrada em determinadas etapas, que é naquele momento que o indivíduo tem o prazer. Então, o princípio do prazer opera no id. E como ele opera no id, o indivíduo não tem racional, ele não racionaliza, que é no recém-nascido, que ele precisa ir no banheiro, que ele pode controlar o cocô e o xixi, mesmo porque ele não está nem nessa fase de controlar o cocô e o xixi biologicamente falando. A partir do id é que eu formo o ego, que eu começo a ter normas internalizadas em mim, sociais, mas eu ainda não aprendi. Eu estou internalizando. Por isso que são certas idades aí que a criança começa a aprender onde deve fazer cocô. Cocô é no banheiro, ela aprende o piniquinho, ela tira a fralda, ela aprende que ela não vai ficar chupando bico até 12 anos de idade, apesar que tem indivíduo que tira o bico e põe o dedo. Olha o que acontece quando ele põe o dedo, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu conheço gente que está com 30 anos e chupa dedo ainda. Bom, enfim, são etapas que a libido foi fixada ali e não foi muito bem resolvida. O superego é quando eu já internalizei as normas. E aí eu começo a entrar em conflito entre as normas que eu aprendi, eu sei, eu internalizei, mas o meu instinto quer outra coisa. Eu aprendi que eu não posso fazer assim, mas o meu id está forte querendo que eu faça diferente. E é aí que tem vários distúrbios que também podem ser desenvolvidos se o ego não controlar esses dois. Então, veja bem, eu nasço com o id, o ego é incorporado a mim pelo processo de socialização primária que se dá na família. O superego, ele já internalizou quando eu vou também para o processo de socialização secundária, que é na escola, na sociedade. E o ego fica intermediando os desejos do prazer do id, que é do inconsciente, com o do superego, que eu aprendi que não pode, que eu sei o que é certo ou errado. Bom, voltando lá, então, vamos lá para as fases de desenvolvimento psicossocial. Para Freud, portanto, o homem não é senhor das suas ações, mas ele é conduzido pelo inconsciente. Para Freud, a criança sexuada. Esse é o problema aqui em Freud. Não é um problema, né? Porque Freud tem embasamento teórico, vários estudos para afirmar isso aqui. Porém, nem todos os psicanalistas que se seguiram a ele, ou que foram anteriores a ele, por exemplo, nós citamos Brouwer, né? Romperam com ele exatamente porque Freud desenvolveu uma teoria baseada nessa defesa dele, que a criança é um ser sexuado e ela nasce com prazer erótico em determinadas áreas e etapas da vida. Tem alguns psicanalistas, como Jung, né, que quem assistiu lá, eu pedi para vocês assistirem novamente Nise, O Coração da Loucura, porque a terapia que ela aplica lá no hospital psiquiátrico é junguiana. Carl Jung é um psicanalista muito importante para a psicanálise, e para ele, eu não posso resumir as mazelas ou os problemas da psique a questões sexuais. Então, para ele, são questões metafísicas, questões muito mais profundas do que a simples sexualidade do indivíduo. Há quem concorda com ele. Mas, como estamos falando do pai da psicanálise aqui, que é Freud, em parte, eu concordo que muita coisa do que ele falou, ele tem razão. Nós vamos, então, fechar a nossa teoria, né, a psicanálise, com esse desenvolvimento psicossocial.
Porque para Freud, então, a criança é sexuada e o prazer erótico está presente desde o nascimento do sujeito. E a sua manifestação já começa nos primeiros dias de vida. Então, ele vai falar aqui da sexualidade infantil. E conforme as etapas de desenvolvimento dessa sexualidade, eu vou ter as zonas erógenas mais desenvolvidas em determinada área em detrimento de outras. Gente, estou arrumando minha iluminação aqui, que o trem está meio ruim aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, a primeira etapa, então, que ele vai falar então, para eu falar dessas etapas da erotização ou do desenvolvimento sexual do indivíduo, eu trabalho com a libido. Libido, para Freud, é energia. E essa libido, quando ela se expande, ela vai desenvolver as etapas de desenvolvimento sexual. Ela vai atuar nessas etapas. Ela vai se expandindo, ou seja, ela vai repercutindo em todas as etapas da vida. Primeiro ele chama de oral, depois ele tem a fase anal, depois a fálica, a latência e, por fim, a genital. E esse desenvolvimento psicológico, ele ocorre junto com os processos de maturação neurobiológico. Por exemplo, não adianta você querer ensinar um recém-nascido de 3 meses, onde ele deve fazer cocô no pinico. Primeiro que ele não tem nem biologicamente estrutura para sentar no pinico. Segundo, que ele não formou ainda o esfíncter, que é necessário para ele controlar ou segurar as fezes, por exemplo. Então, Freud, quando ele desenvolve essa teoria, ele estuda essas questões da maturação biológica também, associada com a neurobiologia. Lembrando que Freud, ele era, antes de ser psicanalista, ele era médico, né, psiquiatra. Então, ele, com certeza, tinha conhecimento do corpo humano para desenvolver a teoria que ele desenvolveu como médico, tá? Então, há uma relação para ele do desenvolvimento libidinal, que é da libido, com a maturação biológica, ou seja, à medida que nosso corpo vai se estruturando, eu vou desenvolvendo a libido em zonas erógenas, que são essas partes do corpo. Aí, essa libido está concentrada numa zona X, em detrimento da Y, e a partir de então ele começa a desenvolver suas teorias estudando algumas doenças. Bom, a primeira etapa, então, dessa maturação da libido é quando ela se concentra na boca. E ela, então, é chamada de oral. Essa fase de desenvolvimento primeira, oral. Por quê? A libido, essa energia está concentrada na boca e no trato intestinal. Portanto, a criança, e ela vai de 0 a 1 ano de idade, a criança ela vai sentir prazer por meio da alimentação. E agregado a esse prazer é onde ela incorpora o afeto materno, porque quando a mãe vai amamentar no peito, ela pega a criança, né, e coloca a criança, acomoda a criança no seu peito. Então ali a mãe faz uma ligação do mundo interno da criança, que ainda está no id. Veja bem, nessa etapa só tem id. Só opera pelo princípio do prazer. Isso eu falei nas últimas aulas. Então, é muito importante a ligação da mãe com a criança. Se ela não está dando peito, pelo menos ela que deu mamar. E não outra pessoa. Pega a mamadeira, coloca o seu filho nos braços para dar mamar. É interessante que essa fase de maturação neurobiológica, fase biológica, as etapas que a gente passa do corpo, são necessárias para a gente ter o contato do interno, id, com o externo, que é o ego. Então, a mãe já está mostrando para a criança como ela tem que se acomodar no braço para mamar, porque a criança não sabe nada, ela só quer sentir o prazer. Então, onde está o prazer dessa criança? No ato de mamar, ela se sente confortável, ela se sente calma. Ela sabe que está recebendo o alimento. É nesse sentir-se calma, confortável, é que opera o prazer da libido da boca da criança. Bom, a segunda etapa é a anal, que vai operar entre 10 e 4 anos. Entre 2 e 4 anos. Veja bem, essas etapas não têm uma idade fixa. Cada indivíduo, ele desenvolve de uma forma. Eu conheço criança que começa a andar novinha. Assim como eu conheço criança que não anda lá pelos 2 anos, não consegue andar e não tem nenhum problema
problema biológico para falar que ela não é capaz de andar. Assim como eu conheço crianças que começam a falar muito cedo e já tem outros que vão desenvolver mais tarde. Isso tem muito a ver com esse contato dos pais com essa criança. Seja o pai dando mamar, seja a mãe dando mamar. É importante o afeto, porque o afeto é a emoção mais importante que opera, de uma maneira geral, nessa questão da libido, tá? Do sentimento de prazer como confortável, tá? Como sensação do bom e do bem-estar. Bom, então lá, no anal, que seria entre 2 e 4 anos, o ânus, 2 ou 4 anos, o ânus, ele é a zona erógena, não é o ânus de idade. O ânus passa a ser a zona erógena. Por quê? Nessa fase, começa a ter a maturação biológica dos músculos anais. Então, o esfíncter e as musculaturas da base já estão se formando, portanto, nessa idade, a criança já é capaz de controlar e segurar o cocô e saber que ela tem o horário para ir para o pinico. Os pais vão começar a ensinar, filhinho, vamos tirar a fralda? Tem criança que é muito cedo, até antes dos 2 anos. Mas tem criança que é mais ou menos, para Freud, seria por aí, 2 a 4 anos. Ele já aprende que ele tem que fazer cocô no local certo, que ele consegue segurar o cocô e ele consegue segurar o xixi. Começa aí o conflito do pai e da mãe. Falava, por que você fez xixi na cama? Que o problema maior é o xixi da noite, né? Por que você fez xixi à noite na cama? Ah, mas eu não consegui segurar. Ué, mas você conseguiu segurar lá no ID? Tem gente, pessoal, eu conheço pessoas que vão ficando mais velhas, eles regridem a esse ID, porque a velhice é um conflito humano, né? Lembra que nós temos instinto de vida e de morte. Então, tem pessoas que vão ficando mais velhas que começam a fazer xixi na cama, ele sonha que está fazendo xixi e faz mesmo, ele não consegue controlar. Olha o sonho do ID de novo. Uma das interpretações dessa possibilidade é esse indivíduo que não está lidando bem com a velhice e querendo voltar ao seu instinto de criança, querendo retomar aquela idade que ele perdeu. Então, ele sonha que está fazendo xixi porque ele está querendo voltar lá quando ele era bebezinho, não está muito confortável com a sua idade, com medo da morte. Olha que coisa. Bom, mas, enfim, a criança já está preparada, começa a empregar nela aqui o ego. Gente, me deu o prazo aqui de 10 minutos, tá? Então, pode ser que qualquer momento se encerre. Então, a criança já tem a formação aqui do ego. Nesse ego, ela vai aprender, então, a evacuar. E em que momento ela vai evacuar? Isso aí é chamado de treino do toalete. O que é treino do toalete? Os adultos vão começar a orientar essa criança que ela precisa defecar em determinado lugar. E ali tem todo o ritual, por isso que chama treino do toalete. Ela tem que saber abrir ou levantar a tampa da privada. Ela tem que saber se é menino, qual é o banheiro que ele vai, no lugar público. Se é menina, tem que ir no outro banheiro. Ela vai aprender que não pode sentar no vaso, principalmente as meninas, dependendo do banheiro público que for. Aí é um sacrifício, né? Ela vai aprender ali que quando faz cocô, ele tem que dar descarga. De preferência, abaixar a tampa, por isso que se chama treino do toalete. E aí vem o problema. A criança, quando ela vai aprender a fazer o cocô no pinico, quem tiver criança pequena, começa a observar isso. Quando você está ensinando a fazer o cocô no piniquinho, ele faz o cocô, ele tem que olhar o cocô dele. Tem gente que até hoje é assim. Ele faz, principalmente a criancinha, quando você está começando a ensinar, ele vai, faz cocô e olha o meu cocô, porque aquilo é dele, pertence a ele. Então, nos estudos de Freud, é muito importante que esse momento aqui do treino do toalete seja agradável para a criança. Se a criança começa sem compreender, a apanhar, porque fez xixi no pinico, ou fez xixi na roupa, fez xixi na cama, fez cocô, não conseguiu segurar, e a mãe, ou o pai, ou alguém responsável começa a bater nessa criança, esse treino do toalete pode causar distúrbios nela. Por quê? Ou ela vai reter o cocô, ou reter o xixi, e ali ela ter problemas biológicos, né, de retenção de urina, de cocô, ou ela não consegue controlar, porque ela fica com tanto medo que ela não consegue se
esse xixi. Então, essa fase anal, ela se subdivide em duas, que é a fase expulsiva, que lhe dá muito prazer, e a fase retentiva, que não lhe dá prazer. Então, você tem um conflito entre o id, por isso que Freud fala que nessa fase anal, a zona erógena é o ânus, no sentido de expulsão do cocô. Então, ela vai ficar em conflito entre expulsar o cocô e reter. Se o pai e a mãe brigam muito, bate muito, tem duas opções. Ou essa criança vai reter, e que para ela não é a fase, o id não está na retenção. Aqui na retenção está operando o ego. Você não pode fazer cocô na roupa. Ou ela vai expulsar mesmo sabendo que vai apanhar. Porque ela vai ter aí na balança o seguinte: eu vou apanhar do meu pai, mas em contrapartida eu vou conseguir evacuar, que é o prazer que eu tenho, que está no meu id, que eu aprendi assim desde quando eu nasci. E agora meu pai e minha mãe estão querendo mudar essa história, essa regra do jogo. Então é melhor para mim eu defecar, que é o inconsciente está falando, e eu vou defecar mesmo, que eu sei que eu vou apanhar de todo jeito. É aquele caso que a gente fala, o indivíduo vai ficando sem vergonha, porque sabe que vai apanhar, então ele apronta mesmo. Então, o ideal é ensinar a criança a compreender por que ela precisa usar o pinico ou o banheiro. Se ela não tiver entronizado esse valor, ela vai ficar nesse conflito, tá? E aí, essa fixação pode acontecer ou na fase expulsiva. Se eu tiver um indivíduo que isso não foi bem trabalhado nesse treino do toalete, eu posso ter a fixação dessa fase psicossocial no ânus. Se essa fixação nessa zona erógena do ânus tiver na fase expulsiva, eu vou desenvolver sujeitos agressivos, mesmo em fase adulta. Se ela estiver na fase retentiva, eu posso ter sujeitos que controlam muito as suas emoções. São os indivíduos mais, que a gente fala, sistemáticos, tímidos. Pode ser associado a algum problema lá na infância. Por isso que a gente fala assim, Freud explica. Vai olhar lá como que esse menino foi ensinado a cagar, por exemplo, para ver se tem alguma relação dessa timidez ou dessa agressividade, hostilidade do indivíduo com essa fixação na fase anal, tá? E até hoje, a bem dizer a verdade, nosso id opera ainda, mesmo com 30 anos de idade, aquele indivíduo que está com aquela dor de barriga, ou então aquele indivíduo que a gente chama de ressecado, que teve uma fixação nessa fase aqui, quando ele vai no banheiro, tem gente que fica tão aliviada, acha tão bom, e depois ainda olha para ver o que fez. Você tem aí, mais uma vez, comprovando o que Freud falava desse prazer nessa etapa. Lembra-se, essa libido não é compreendido como prazer no adulto, como a gente compreende associado às genitálias. É o prazer da expulsão das fezes, porque isso nos dá uma sensação de alívio, tá? Bom, então, o cuidado que a gente tem com a fixação de determinada etapa psicossocial, porque essa fixação dessa libido, que nós já estudamos duas etapas até agora, a oral e a anal, se ela for fixada em uma delas, ela é fixada por 3 razões, basicamente para Freud. Por que eu fixo a libido no oral? Por que eu fixo no anal? Ou por uma questão de gratificação, ou por uma questão de trauma, ou por uma questão de insatisfação. São 3 motivos que levam à fixação, repetindo. Ou porque houve uma grande gratificação naquele momento. Então, o exagero, aquela criança mimada, que você... Ai, que gracinha! Oh, meu Deus, tudo que faz solta 1000 confetes em cima do menino. Isso não é bom, tá? Porque o excesso, essa gratificação excessiva também fixa a libido. O trauma que essa criança apanhar porque fez xixi na cama, ou a insatisfação dela, vai fixar isso aí em determinada etapa. É o que acontece, por exemplo, então vamos lá, associando o que a gente estudou até agora nessas 2 etapas psicossociais que eu citei. Eu conheço crianças que mamam o dedo desde o ventre. Lá na hora que vai fazer o ultrassom, tá a criança chupando o dedo. Por quê? Ou foi trauma, teve um sentimento, uma troca do sentimento da mãe na formação daquele feto,
que a criança teve um momento de satisfação, de tristeza, que a mãe compartilhou ali na gravidez, e essa criança, para ela se sentir protegida, o ID foi o quê? Chupar o dedo. Porque o chupar o dedo dá uma sensação de quê? Satisfação, saciedade, né? Então, eu chupo o dedo. É o problema da criança que está chorando. Bota um bico na boca da criança para você ver. Olha o ID operando. Porque ela tem a necessidade de sugar alguma coisa, pela zona erógena estar na boca, ela sente que se ela está sugando, mesmo que não sai nada, não está saindo nada, ela não está alimentando, mas o ato de sugar é instintivo e faz com que ela pense no seu ID, que ela está sendo alimentada. Então, se você colocar um bico na boca de uma criança, ela pode ficar um dia inteiro sem comer e sem chorar. Porque ela está achando que o bico ali é o alimento dela, porque é instintivo. Por isso que tem indivíduos, então, que chupam o dedo até hoje, a fase foi fixada na fase oral. Essa zona erógena dele ainda está fixada, em parte, na fase oral. Veja bem, gente, o ser humano é complexo. Eu não posso afirmar que o indivíduo que chupa dedo, todo ele está na fase psicossocial, ele é uma criança ainda com mentalidade 0 a 1 ano na fase oral. Não estou afirmando isso. Eu estou falando do ID dele, nessa questão psicossexual de desenvolvimento, ele ainda tem fragilidades emocionais, porque foi fixada lá na fase oral. Essas fragilidades emocionais nem sempre desencadeiam doenças da psique. Tem gente que adoece. Eu conheço gente que chupa dedo com 90 anos e é perfeitamente saudável, nunca teve problema de nada. Assim como eu conheço gente que nunca chupou dedo e tem problema. Então, isso é muito relativo. Cada caso é um caso. Eu tenho que analisar cada um. Somos indivíduos únicos. Por exemplo, eu tenho 2 filhas. Uma é totalmente diferente da outra. Não adianta eu querer ensinar uma igual a outra. É o oposto. Não adianta querer. Tá? Não vale a mesma regra. Então, quando eu falo essa fixação, eu não estou falando que o ser do indivíduo é ali. Não. Ele tem parte dele que contribui para o que ele é, porque foi fixada naquela etapa. Por exemplo, tem gente que fica extremamente tensa, e aí vai, come mesmo não tendo fome. E aí desenvolve a obesidade, né? É porque o